Um dos grandes desafios atuais nas áreas de pesquisas energéticas hoje em dia é justamente o armazenamento de energia. Nesse vídeo eu vou apresentar um dos mais importantes dispositivos para armazenamento de energia elétrica, discutir o seu funcionamento e mostrar muitas de suas aplicações tecnológicas. Eu estou falando do capacitor. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbo Científica. O objetivo deste canal é explicar os princípios fundamentais que regem o mundo de forma clara, rigorosa e descomplicada. Se isso lhe soa bem, assine o canal e já ative o seu sininho para receber notificações sobre conteúdo novo. Da mesma forma que a energia potencial elástica pode ser armazenada num arco ou numa mola tensionados, a energia elétrica também pode ser armazenada em dispositivos físicos. Um desses dispositivos é o chamado capacitor elétrico. O capacitor é um componente eletrônico que armazena energia como uma pilha, mas com a diferença de que ele é capaz de liberar essa energia de forma instantânea, muito rapidamente. Por conta disso, os capacitores são elementos indispensáveis em câmeras fotográficas e celulares, por exemplo. Eles são os responsáveis pelo funcionamento do flash e liberam toda a sua energia de uma vez só para a lâmpada, que por sua vez a converte em um intenso pulso de luz. Um capacitor típico consiste de dois condutores isolados um do outro. Estes condutores são mais frequentemente chamados de eletrodos. Para armazenar energia nesse dispositivo, uma certa quantidade de carga precisa ser transferida de um eletrodo para o outro, de forma que um tenha a carga negativa e o outro uma quantidade igual de carga positiva. Dessa forma, a carga líquida no capacitor como um todo permanece nula. As cargas nos eletrodos de um capacitor, elas não se acumulam espontaneamente, os eletrodos não se carregam sozinhos. Para isso é preciso realizar trabalho, aplicando a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Ou seja, nós ligamos uma bateria entre os dois eletrodos. Com isso, ocorre um fluxo de cargas positivas para o eletrodo de maior potencial e um fluxo de cargas negativas para o eletrodo em menor potencial. Isso vai ocorrer até que a carga no eletrodo seja grande o suficiente a ponto de exercer uma força repulsiva nas novas cargas que tentam chegar ao eletrodo. Nesse ponto, o capacitor está completamente carregado. A sua carga atingiu o valor máximo. E uma vez que o capacitor esteja carregado, você pode desconectá-lo da bateria. Ele vai manter essa carga e a diferença de potencial, até que algo permita que ele seja descarregado e que a carga se redistribua entre as duas placas novamente. Consideremos novamente o capacitor da câmera fotográfica. A primeira coisa que a câmera faz é carregá-lo, usando um pouco de energia das pilhas. Depois de carregado, o capacitor fica pronto, aguardando o comando da câmera para liberar essa energia armazenada. Ao acionar o botão de disparo, o flash recebe a carga e a envia para a lâmpada, que se acende e se apaga rapidamente, emitindo uma luz intensa e descarregando o capacitor. Logo em seguida, o flash se abastece novamente com mais energia das pilhas, que recarregam o capacitor, deixando-o pronto para um próximo disparo. Veremos que além dos flashes eletrônicos em fotografia, os capacitores também têm um grande número de aplicações práticas em outros dispositivos, como por exemplo teclas de computador, lasers pulsados, sensores de airbag e receptores de rádio e televisão. O campo elétrico entre qualquer ponto da região entre os dois eletrodos é proporcional à magnitude da carga de cada eletrodo. Então, a diferença de potencial entre os eletrodos também é proporcional à carga. Se nós dobrarmos a magnitude da carga em cada eletrodo, o campo elétrico em cada ponto vai dobrar, assim como a diferença de potencial entre eles. Apesar disso, a razão entre a carga de cada eletrodo e a diferença de potencial entre eles não vai mudar. Essa razão constante é chamada de capacitância. A capacitância é uma propriedade inerente do capacitor. É ela que determina a quantidade de energia que o capacitor pode armazenar. Quanto maior for a capacitância, maior será a quantidade de energia armazenada. A unidade de capacitância no Sistema Internacional de Medidas é o Farad, uma homenagem ao físico inglês Michael Faraday. Pela definição, nós vemos que um farad vale 1 coulomb por volt. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que um farad é uma unidade muito grande. Em muitas aplicações práticas, as unidades mais convenientes de capacitância são dadas em microfarad ou até mesmo picofarads. Por exemplo, a unidade de flash em uma câmera compacta
usa um capacitor de algumas centenas de microfarads, enquanto que as capacitâncias em um circuito de sintonia de rádio são tipicamente de 10 a 100 picofarads. Há diversos tipos de capacitores, mas os mais simples deles é o capacitor de placas paralelas. Nesse tipo de capacitor, os eletrodos são duas placas condutoras paralelas, cada uma com a área A separadas por uma distância D, pequena em comparação com as outras dimensões. Quando as placas são carregadas, o campo elétrico que surge é praticamente uniforme e fica localizado quase todo na região entre as placas. O campo elétrico de uma distribuição planar de cargas pode ser obtido pela lei de Gauss, que discutimos nesse vídeo aqui. E seu valor é simplesmente a densidade de carga dividida pela permissividade do vácuo. Aqui, sigma é a densidade de carga, que nada mais é que a carga total dividida pela área do eletrodo. Por outro lado, nós vimos nesse vídeo aqui que a diferença de potencial está relacionada com o campo elétrico e com a distância entre as distribuições de cargas, que no caso de um capacitor é a própria separação entre as placas. Se nós substituirmos aqui o valor do campo, nós encontraremos um valor para o potencial entre as placas do capacitor. E com isso, usando a definição de capacitância, podemos determinar o seu valor, que é dado por esta expressão. Note que a capacitância é uma propriedade puramente geométrica dos eletrodos, dependendo apenas do seu tamanho e da separação entre eles. A capacitância depende também do tipo de material isolante que pode ser inserido entre as placas. Embora nesse primeiro momento estejamos considerando o vácuo na região entre as duas placas, é importante saber que normalmente a capacitância aumenta quando o material isolante estiver presente ali. Para qualquer capacitor no vácuo, a capacitância vai depender apenas das formas, dimensões e separação dos eletrodos que constituem o capacitor. Se as formas do eletrodo forem mais complexas, a expressão para a capacitância também será. Por exemplo, capacitores cilíndricos e esféricos têm expressões muito mais complicadas para sua capacitância. Mas apesar disso, observe que todas dependem inteiramente da geometria. Muitas aplicações mais importantes dos capacitores dependem da sua capacidade de armazenar energia. A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor carregado é igual à quantidade de trabalho que foi necessário para carregá-lo. Não é difícil mostrar que essa energia depende diretamente da sua capacitância e também do quadrado da diferença de potencial através do capacitor. Este resultado tem uma analogia direta com a energia potencial armazenada em uma mola. Uma mola esticada vai armazenar a energia potencial nela até que nós a liberemos. Então essa energia potencial é transformada em energia cinética. Da mesma forma, um capacitor carregado armazena energia elétrica até que o descarreguemos. Com isso, a energia potencial elétrica é transformada em energia cinética das cargas. Em vez de pensar na energia como um acúmulo de cargas na placa do capacitor, é mais interessante pensarmos na energia como sendo armazenada no próprio campo elétrico entre as placas. Para trabalhar com essa ideia, nós usamos a energia por unidade de volume, ou densidade de energia. O volume referido aqui é justamente o espaço entre as placas do capacitor, ou seja, A vezes D. Então, a densidade de energia pode ser escrita simplesmente como a energia total dividida pelo volume. Agora, se nós substituirmos as expressões para a capacitância e para a diferença de potencial, os fatores geométricos se cancelam e podemos escrever a densidade de energia elétrica no vácuo em termos apenas do módulo do campo elétrico. Essa energia não se refere a algum tipo novo, é a mesma energia elétrica de sempre. A energia armazenada num campo elétrico é apenas uma forma diferente de interpretar a energia potencial elétrica. Embora essa relação tenha sido derivada para um capacitor de placas paralelas, ela é válida para qualquer região do espaço vazio onde exista um campo elétrico. Nós veremos mais adiante que a densidade de energia elétrica será fundamental para nós compreendermos como é que uma onda eletromagnética pode transportar energia. Esse resultado tem uma implicação interessante. Pensamos o vácuo como um espaço sem matéria, mas o vácuo pode ter campos elétricos e, portanto, ter energia. Então, o espaço vazio é vazio apenas de matéria, pois na verdade ele está repleto de energia. A utilidade de um capacitor decorre do fato de que ele pode ser carregado lentamente, mas pode liberar a energia muito rapidamente.
Uma analogia mecânica aqui é o uso de uma manivela para esticar lentamente a mola ou elástico de uma catapulta e, em seguida, liberar rapidamente a energia para lançar um projétil. Já vimos como um capacitor é importante em unidades de flash eletrônico usadas por fotógrafos. A energia armazenada no seu capacitor é liberada quase que instantaneamente ao pressionar o botão do obturador da câmera. Um exemplo extremo do mesmo princípio é empregado na Z-Machine, do Laboratório Nacional de Sandia, nos Estados Unidos. Essa máquina é usada em experimentos de fusão nuclear controlada. Nela, um banco de capacitores carregados liberam mais de 1 milhão de joules de energia em apenas alguns bilionésimos de segundo. Nesse breve intervalo de tempo, a produção de energia da Z-Machine é de cerca de 3 vezes 10 a 14 watts. Isso equivale a quase 80 vezes a energia produzida por todas as usinas de energia elétrica da Terra. Teclados de computadores também fazem uso de capacitores. Ao pressionarmos uma tecla do computador, nós reduzimos a separação entre as duas placas do capacitor, aumentando a sua capacitância. Os circuitos eletrônicos externos reconhecem cada tecla com base em sua capacitância quando a tecla é pressionada. Assim, a informação detectada ao pressionar a tecla é registrada pelo computador. As telas de toque ou touchscreen também se valem da física dos capacitores. Atrás da tela estão duas camadas paralelas de fitas finas de um material condutor transparente, uma sobre a outra. Uma tensão é mantida entre as duas camadas. As tiras de uma camada são orientadas perpendicularmente às da outra camada, de forma que os pontos onde as duas tiras se superpõem atuam como uma grade de capacitores. Quando você leva seu dedo, que é um condutor, até o ponto na tela, o seu dedo e a camada condutora frontal agem como um segundo capacitor em série naquele ponto. O circuito conectado às camadas condutoras detecta a localização da mudança de capacitância e, portanto, detecta onde você tocou na tela. Uma importante aplicação médica dos capacitores é o desfibrilador, um aparelho importante que oferece um estímulo elétrico ao coração em caso de parada cardíaca. Um desfibrilador possui um grande capacitor que pode armazenar até 360 joules de energia. Essa energia é liberada rapidamente em cerca de 2 milissegundos por meio de duas pás pressionadas contra o peito do paciente. Há muitas outras aplicações, em particular aquelas nas quais é desejável que a energia seja liberada mais lentamente. Isso é o que ocorre muitas vezes no circuito eletrônico. Da mesma forma que as molas da suspensão de automóvel ajudam a suavizar o movimento do carro, absorvendo a energia dos solavancos repentinos e liberando essa energia gradualmente, um capacitor em um circuito eletrônico pode também suavizar as variações indesejáveis da tensão devido aos picos de energia. Mas isso vai ficar para uma outra discussão. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!